Qual o segredo para o crescimento econômico de um país? Infraestrutura, mão de obra farta e qualificada, além dos incentivos fiscais, estabilidade econômica, que é muito importante, industrialização, desenvolvimento tecnológico, produtividade e produzir mais com menos. Desestatização, a exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos possuem 16 estatais. Que são consideradas essenciais ao governo. O Google, os Estados Unidos têm umas empresas privadas de grande porte. A Microsoft, a Amazon, de Jeff Bezos, que quando ele idealizou a empresa, ele testou o aplicativo com seus familiares e amigos. E foi bem sucedido. E aí os Estados Unidos ficou pequeno para a Amazon.com. O Reino Unido possui 16 estatais. Salvo engano, é a sexta economia do mundo. A Índia, a quinta economia do mundo, tem 270 estatais. Mas, para ter chegado à quinta economia do mundo, essas estatais devem ser geridas com seriedade, deve ter uma boa gestão. E o que foi que contribuiu para a China, para a Índia, chegar a ser a quinta maior economia do mundo? Profissionalização da mão de obra, carga tributária baixa, incentivos fiscais, o que contribui para a alocação de empresas estrangeiras no país. O que foi que aconteceu com a China? A China é a segunda maior economia do mundo. Tem um partido que governa com mão de ferro, mas, apesar de ter 51 mil empresas estatais, lá, se houver algum ato de corrupção, o gestor corrupto está complicado. Lá o bicho pega. Não tem impunidade, não. E o que foi que a China fez para conseguir chegar a ser a segunda maior economia do mundo? Incentivos fiscais, flexibilidade trabalhista, estabilidade econômica. As empresas se sentem seguras para produzir lá na China. Construções pesadas de ponta, cidades construídas planejadamente, com alta tecnologia. A China, sem alarde, tem dado show. A China só mostra os resultados. Ela não fala que está fazendo isso, que está fazendo aquilo.
quando, apesar do boicote que os Estados Unidos têm impondo sobre a China, boicotando o acesso a semicondutores de ponta, quando pensa que não, a China surpreende com, com seus lançamentos tecnológicos. A Apple é um grande exemplo era uma grande empresa, uma das grandes empresas americanas, produtora do iPhone. Ela foi produzir seus aparelhos lá na China. Apesar da China não ter todos os seus componentes, muitos dos componentes são importados de outros países, mas a produção dos aparelhos é feita na China. Então, isso aí contribuiu para a grande geração de emprego, uma migração da zona rural para a zona urbana, a mão de obra que estava excessiva, migrou para a zona urbana. Temos grandes empresas privadas a respeito da Alibaba, a TikTok, a Xiaomi, a Huawei, entre outras grandes empresas com tecnologia de ponta. Automóveis elétricos, trem-balas e muitas outras empresas. Então, o padrão de vida lá na China melhorou bastante. O Japão era a segunda maior economia do mundo. Hoje caiu para o quarto lugar. O Japão é um país altamente desenvolvido tecnologicamente, empresas com tecnologia de ponta. Taiwan, só que o Japão perdeu de segundo colocado, veio para o quarto lugar. A Alemanha, atualmente, é a terceira maior economia do mundo. Tecnologia de ponta. Então, é uma constante atualização. Os carros usam tecnologia de ponta. Taiwan é um país em torno de 23 milhões de habitantes. Tem crescido uma média de 5 a 6%, 8%, salvo engano, nos 30 últimos anos. Taiwan tem uma empresa, a TSCM, que ela produz 90% dos semicondutores utilizados no mundo. Os chips.
utilizados em computadores, em automóveis, celulares, etc. Então, Taiwan hoje tem um peso importante no mundo. Salvo engano, em 1949, o seu presidente se deparava com um país fragilizado, na pobreza, viviam da pesca, da agricultura, em uma ilha. Hoje, cada 6 famílias de Taiwan, uma é milionária. A renda per capita é alta. Então, o caminho é esse. Aqui no Brasil, nós tivemos um período que foi chamado de milagre econômico. Salvo engano, de 1969 a 74, 73, não me lembro bem, no governo Médici, salvo engano. Só que o programa de crescimento foi planejado no governo Castelo Branco, ainda no governo Castelo Branco. Antes, com Juscelino Kubitschek, teve a construção de Brasília, que a sede do governo federal era no Rio de Janeiro, foi para o Centro-Oeste, no centro do Brasil. Então, o que gerou muito emprego, muito desenvolvimento para o Centro-Oeste. Esse período do governo Médici foi muito importante. A economia chegou a crescer em torno de 6, 8 e atingiu até o pico de 11, 13% de crescimento. Embora haja muita controvérsia a respeito desse crescimento, porque teve um aumento da dívida externa, foi um ponto negativo, corrupção com favorecimento de empreiteiras. Teve como ministro nessa época Delfim Neto. Foram criadas 274 estatais. Delfim Neto gostava de criar estatais, de estatizar a coisa. Aqui a CEPLAC, aqui no sul da Bahia, ela movimentava muito dinheiro, porque, salvo engano, em torno de 10% do cacau que era exportado, a CEPLAC tinha em torno de 10%, era da CEPLAC, porque ela dava assistência aos produtores de cacau. Em contrapartida, recebia 10% sobre toda a exportação. E Delfim Neto, em visita aqui à CEPLAC, quando viu o montante que a CEPLAC administrava, federalizou a CEPLAC. Salvo engano, passou para o Ministério da Agricultura. Mas eu não sou economista, mas observando o que acontece com as estatais aqui no Brasil, que em alguns governos chega a ser caso de polícia, envolvendo empreiteiros, envolvendo políticos e empresas estatais, como Banco do Brasil, Petrobras, que já foi uma das empresas mais endividadas do mundo. A ingerência na Petrobras não é um desrespeito só aos cofres públicos, é um desrespeito também aos acionistas, porque é uma empresa de capital misto. Apesar do Brasil, do governo federal, ser o maior acionista, mas tem os acionistas minoritários, não só do Brasil, mas do mundo todo, que acredita no potencial da estatal. E a Petrobras só não quebrou porque tem o governo federal como fiador, como aval, né? Então, um dos pontos negativos que eu achei do
do milagre econômico foi esse, foi a criação de estatais excessiva, com exceção do Banco Central, que foi de fundamental importância para regulamentar o sistema financeiro, mas as empresas de telecomunicação mesmo, Telebrás e outras empresas, a exemplo do que aconteceu com a privatização no governo FHC. O que foi que aconteceu? As empresas de telecomunicações, de telefonia móvel, por exemplo, antes era uma dificuldade a oferta de linhas. Hoje, aqui em Itabuna, no sul da Bahia, a gente anda no centro da cidade e a gente vê pessoas com a camisa da Claro, da Vivo, oferecendo chips, planos especiais, lojas espalhadas no centro da cidade, no shopping. E antigamente a gente não via isso. Aqui mesmo na região era Telebahia, no Rio Telerges, Telesp em São Paulo e por aí afora. Foi um avanço a privatização. Então, o caminho é esse. O que é que o governante, a fala do governante tem um impacto muito grande na economia. O atual presidente costuma ter umas falas desafinadas que acontece influenciando na queda do preço dos ativos de algumas empresas. E depois o próprio ministro da Economia minimiza, o próprio presidente minimiza a sua fala, mas o governante tem que ter mais cuidado, cautela com a sua fala, porque as empresas estrangeiras só vêm para o país que eles sentem segurança, estabilidade econômica. Quando a gente vê um governante federal, um presidente de um país, com falas que o preço do ativo de uma empresa vai lá para baixo, depois volta a regularizar o dólar, sobe, depois amacia a fala, o dólar volta ao normal. Essa instabilidade não é benéfica para a imagem do país interna e a imagem também do país lá fora. A China atraiu grandes empresas para lá, por quê? Por causa dos incentivos fiscais, a carga tributária baixa. Aqui no Brasil, a carga tributária é uma das maiores do mundo. O IPI sobre os automóveis é altíssimo. Por que é que o carro lá fora é mais barato? Por causa do imposto sobre a produção do veículo, que não é tão alto. Então, facilita a aquisição do automóvel. Então, para o Brasil se tornar atrativo para as empresas estrangeiras, o Brasil tem que rever esse conceito o atual governo mesmo, ele gosta de trabalhar com arroxo fiscal, tributário, e aí não é segredo, toda empresa gosta de produzir mais com menos, gastando menos. Inclusive o governo federal e os governos estaduais que andam endividados com o governo federal deveriam rever suas gestões, sua gestão. Porque a partir do momento que o governo estadual está endividado, ele fica sem condição de investir. Então, o governo estadual, o governo federal tem que rever isso aí, isenção, a diminuição da carga tributária, cobrança do ICMS. Não sou economista, posso estar aqui falando bobagem, mas o que eu vejo que desses países que crescem, que têm crescido, é isso, é industrialização. Aqui nós exportamos muitas
muita commodity. Mas, a partir do momento que nós industrializarmos nossos produtos e não só exportarmos matéria-prima, o produto vai sair com valor mais agregado. Então, vai ser um ganho maior. Agora, para isso, tem que investir na industrialização do país, tem que rever o conceito de carga tributária alta, porque dificulta o andamento das empresas aqui e dificulta a vinda de outras empresas para produzirem aqui no país, que é isso que gera emprego, que gera renda para a população mais pobre. Tem o caminho, que é o caminho do assistencialismo, que é o caminho do Bolsa Família, do Auxílio Brasil. Isso aí, para mim, chama-se assistencialismo. Tudo bem que tira emergencialmente a extrema pobreza, aquela classe que está na extrema pobreza, que está sem trabalho, da miséria. Mas não pode ser considerado definitivamente isso aí. Quanto que o Brasil gasta com o assistencialismo? Vale gás, não sei o quê, e outras medidas assistencialistas. Agora, eu previ uma fala do presidente que está baixando o preço da carne, não sei o quê, fazendo graça, que o rico pode pagar mais um impostozinho, porque o rico compra carne mais cara, mas não é por aí. O governo atual tem que rever seus conceitos, porque a classe não é deixar o rico mais pobre, com o aumento da cobrança de impostos altos sobre a classe rica. É favorecer a vinda de empresas estrangeiras, da industrialização aqui no país, para que a classe pobre também fique rica. Não é diminuir a riqueza, o patrimônio dos ricos, e sim fazer com que os pobres também consigam construir seu patrimônio. Então, a gente tem aí o assistencialismo, que é quando o governo fica bancando o dia a dia da classe pobre, que é a classe desempregada, e tem a geração de emprego. Aí o presidente atual pode continuar sendo o pai dos pobres, como ele se intitulou, ou pode ser o pai do trabalhador, o pai dos trabalhadores. Só que para ser o pai dos trabalhadores, tem que rever esse conceito equivocado de querer taxar a herança dos ricos. Se o empresário construiu com suor seu patrimônio, é natural que os herdeiros herdem seu patrimônio na íntegra. Agora, eu já vi fala de radar, já vi fala de Lula, do presidente Lula, tempos atrás, que era como é que o herdeiro vai herdar bilhões, não sei o que e tal, é uma injustiça isso. Quer dizer, isso aí é coisa de país, é coisa de pensamento de Cuba, dos governantes de Cuba, da Venezuela. Mas aqui do Brasil, que é uma democracia, que é um país capitalista, é inconcebível esse tipo de raciocínio. É inaceitável. Então, o pessoal do governo atual tem que rever esse conceito. E inteligente é aquele que vê que fez que está com um conceito errado e o muda. Não, o caminho, eu falei isso, mas está errado, tal. Tenho que mudar essa concepção nossa. Porque o que foi que o empresário fez para crescer, construir seu patrimônio, e de repente ele morre, desencarna, e seus herdeiros vai ter rateado ali com o governo sua herança. Tá certo isso? Não tá. Isso aí é para Cuba, pensamento de Cuba, de governante de Cuba, da Venezuela. Aqui no Brasil é democracia, é capitalismo.
Não pode conviver com esse tipo de conceito. É equivocado. Então, para a gente. O Brasil era a 8ª maior economia do mundo. Hoje é a 9ª. E no embalo que vai continuar perdendo lugar para outros países mais arrojados. Taiwan mesmo tem uma empresa, essa TSCM, que Ave Maria, em 1987 ela foi fundada. O presidente, na época, vislumbrou que o país não tinha uma grande... É uma ilha, Taiwan. Não tinha... O agronegócio era fraco. Não tinha petróleo. Não tinha outro tipo de renda. O que foi que ele fez? Vamos tentar produzir, se capacitar aqui em tecnologia. E aí eles dominaram a tecnologia que ninguém produz microcondutores como eles. É 8% que eles têm crescido há 30 anos, desde 30 anos atrás para cá. De 30 anos para cá. 8% ao ano. Então é um exemplo. O Vietnã é outro exemplo de economia emergente também que está crescendo. Singapura... O Paraguai, aqui no Brasil, ele já conseguiu tirar umas empresas produtoras de calçados, indústria de calçados, e que foram produzir lá no Paraguai, por causa dos incentivos fiscais. Era mais barato produzir lá do que aqui no Brasil. Então, quer dizer, ao invés do Brasil estar atraindo empresas, está perdendo as que tem. A Ford saiu aqui da Bahia... Salvo engano, foi produzir na Argentina. Por quê? Porque as condições tributárias lá era mais viável para ela do que produzir aqui. Lá é mais barato produzir. Então ninguém se engane. Os cassinos tá se coagitando, vai a plenário para ser julgado ou para ser aprovado ou não a liberação dos cassinos, jogo do bicho e bingos. Agora ninguém se iluda. Se os donos de cassino lá de Las Vegas e de Macau, que concentram os maiores cassinos do mundo, não encontrarem as condições tributárias para vir trabalhar aqui no Brasil, compatíveis com a de lá, de Macau e de Las Vegas, eles não vão vir para aqui, não. Ninguém se iluda, não. Eu fiquei empolgado quando eu vi que foi aprovado lá na Comissão de Justiça, na CCJ, salvo engano. Mas se os cassinos não encontrarem condições tributárias compatíveis com a que eles têm lá em Macau, na China, e Las Vegas, nos Estados Unidos, ninguém se iluda que eles não vêm para aqui, não. Só um cassino em Macau teve a renda anual de 12 bilhões de dólares, só um cassino em Macau. Então, o caminho para o crescimento aqui no Brasil é esse. É reduzir os gastos, diminuir o número de estatais, ficar só com as essenciais e flexibilidade trabalhista, porque para as empresas estrangeiras terem um ambiente favorável para elas virem produzir aqui. Caso contrário, elas não vêm, não. A gente vai ficar a vida toda patinando. A previsão de crescimento é 1,1%. A previsão de crescimento é de 0, não sei quantos por cento.
E quando é que a gente vai chegar ao patamar de crescer 5% ao ano, 6, 8 ou dois dígitos? A Índia cresce a 8% ao ano. 6%, salvo engano. Taiwan, 8%. A China, o gigante asiático, agora teve uma quedazinha, mas já chegou a atingir dois dígitos também de crescimento. Os Estados Unidos, em 2023, cresceu 3, poucos por cento. Agora, os Estados Unidos, com esse gasto que eles têm financiando guerras em outros países, ele está com a dívida que corresponde, salvo engano, a 125% do seu PIB. Então, o governo brasileiro está em tempo ainda de rever seus conceitos, de ter carga tributária alta, de ter um gasto alto do governo, de indicar pessoas não competentes para gerir as estatais, e o caminho é desestatizar. Porque eu vejo muitos repórteres, os jornalistas falarem que o presidente tal está com a caneta na mão, é quem tem condição de barganhar com os congressistas, não sei o quê. Quer dizer, o que é isso, caneta na mão? Que o presidente está com a caneta na mão, tem a caneta na mão. É o toma lá da cá. Você aprova tal medida, não sei o quê, que aí você pode indicar quem você quiser para tal estatal, ou essa ou aquela. E aí é onde acontece a ingerência nas estatais, que já acarretou prisão de ex-presidente do Banco do Brasil, de empreiteiros. Petrobras chegou a atingir das maiores dívidas do mundo. Então, o caminho é esse: assistencialismo ou geração de emprego e crescimento da economia. Se perguntarem qual a pasta de maior importância para você, muitas pessoas vão responder: eu acho a saúde, eu acho a economia, eu acho a educação. Economia eu acho que vai ficar em último lugar. Primeiro vem, eu acho que é a educação, eu acho que é a saúde, eu acho que é a infraestrutura. Mas acontece que, para mim, apesar de não ser um economista, um administrador, eu sou apenas um técnico em administração e técnico em agropecuária. Para mim, a pasta de maior importância é o Ministério da Economia. Por quê? Porque quem vai ditar uma educação de qualidade é o Ministério da Economia. Como? Contribuindo para que o Brasil tenha uma economia crescente e não estagnada, patinando ali. O governo federal, estando capitalizado, com a economia crescente, vai poder investir em educação, em saúde. Agora, para isso tudo acontecer, tem que investir em infraestrutura. É fundamental investir em infraestrutura. Porque para as empresas virem para aqui, o país tem que ter uma infraestrutura avançada, mão de obra qualificada e um ambiente econômico estável, sem oscilação, sem falas inconsequentes, e uma equipe econômica arrojada, antenada com o que é que está contribuindo para o crescimento
da China, da Alemanha, que é a terceira maior economia, o Japão, que era a segunda, hoje é a quarta, a Índia, que é a quinta, o Reino Unido, que é o sexto, o Brasil, que de oitavo já é o nono. Tem que estar antenado com o que contribuiu para o crescimento desses países e trazer para aqui, tentar adaptar aqui, isso aí. Acho que o caminho é esse.